Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos orar nesse momento. Nós vamos fazer uma breve reflexão da palavra de Deus e que o Senhor abençoe os nossos corações, as nossas vidas, com a mensagem da parte de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai de amor, Pai de infinita bondade, Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia. Rogar ao Senhor, Pai, que Tu fale conosco pela Tua palavra. Toca os nossos corações e nos dê entendimento, para que, na reflexão da mensagem da parte do Senhor, que o Senhor venha encher os nossos corações de esperança, venha encher o nosso coração de alegria, de esperança, e em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler Atos capítulo 1, versos 9 a 11. As Escrituras assim nos diz: Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, versículos 9 e 11. Uma das maiores maravilhas e promessas das Escrituras Sagradas, e a certeza que eu e você, como servos de Deus, precisamos ter, é que Jesus Cristo vai voltar. E não há como os dias que nós estamos vivendo não pensar nisso. Foi isso que os discípulos ouviram dos anjos. Eles estavam olhando para o céu, talvez ansiosos com a partida do seu Salvador, e foram, porém, reconfortados com a promessa da volta de Jesus Cristo. E é interessante no texto bíblico que há mais de 300 menções à volta de Jesus. Isso no Novo Testamento. No Velho Testamento também existiam cerca de 300 profecias a respeito do Salvador. Todas as promessas do Velho Testamento, elas se cumpriram no Novo Testamento. E as promessas do Novo Testamento se cumprirão. E nós cremos, se cumprirão igualmente. Não é apenas uma história, não é apenas um sonho, é uma realidade. Jesus Cristo, Ele vai voltar. E, meus irmãos, algumas verdades importantes que eu e você precisamos estar atentos e guardar nos nossos corações, especialmente nesses dias. A volta de Jesus está muito próxima. E essa volta de Jesus, ela vai ser visível, todo olho verá. Em sua primeira vinda, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se manifestou de forma visível, de forma discreta, é verdade, de forma humilde, nós bem sabemos. Os magos e os pastores, eles tiveram de procurá-lo. A história conta, você conhece, foram até uma estrebaria lá em Belém. A segunda vinda de Jesus vai ser diferente, porque a segunda vinda de Jesus será majestosa, com majestade, com poder. Ele se revelará, e as Escrituras dizem que ele se revelará com poder e grande glória. Se formos lembrar das próprias palavras do Mestre, lá em Mateus capítulo 24, vai dizer no verso 30: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse fala isso, e foi revelado a João: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E logo isso no capítulo 1, verso 7 de Apocalipse, vai nos dizer isso. Se alguém um dia lhe disser que Jesus voltou, não acredite. Se alguém quiser marcar uma data específica, não acredite. Porém, quando ele voltar, ninguém vai precisar te dizer, porque você mesmo verá. Ele vai voltar. E as Escrituras dizem que ele voltará cercado de seus anjos, com grande majestade, com grande poder, com grande glória.
todo olho verá e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Sobre a volta de Jesus, todos verão. Assim como essa volta, a volta do Senhor Jesus, ela vai ser de forma inesperada. Sabemos que o evento da volta de Cristo vai ser um evento grandioso e a verdade é que vai pegar desprevenida a maioria das pessoas. A verdade é que esse dia já está predeterminado pelo Pai. Está lá no calendário de Deus. Foi predeterminado desde a eternidade. Isso não está na agenda dos homens. Jesus, ele tinha falado isso. Quando lembramos da palavra de Jesus aos seus discípulos, em Mateus 24, verso 36, vai dizer que daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho, senão só o Pai. Também vai dizer que virá como um ladrão o dia do Senhor, do qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E aí, esse texto lá na segunda carta de Pedro, a gente bem sabe que um ladrão não manda aviso antes do assalto. O dia da volta de Cristo vai chegar de forma inesperada. E você está pronto para esse dia? O dia está próximo, irmãos. Não há como não pensar nesses dias que a volta de Cristo está muito próxima. Tem uma história da Rainha Vitória da Inglaterra, e ela visitou certa vez lá uma escola rural lá da Inglaterra, e a rainha se decepcionou e visitou a escola, e foi um grande constrangimento nessa escola, numa classe, porque lá na escola tudo estava uma maior confusão. E aí a Rainha Vitória, ela foi embora e disse as palavras: eu vou voltar. Imaginem como depois essa classe, essa escola rural da Inglaterra, como eles então tomaram uma postura, porque a rainha avisou: eu vou voltar. Por que eu digo isso? Porque de igual modo precisamos viver de tal forma que o advento de Jesus, a volta de Jesus, não nos deixe envergonhados, e que ela pode ser a qualquer momento. Como está a sua vida? É importante nós entendermos isso. Ele vai voltar e a promessa há de se cumprir. A volta de Jesus, ela vai ser precedida de sinais, e temos visto muitos sinais. Mas as próprias Escrituras dizem: veremos todas essas coisas, mas ainda não será o fim. Ainda que Cristo não nos tenha dado nenhuma data, Jesus, ele nos deu alguns caminhos para que a gente perceba que a volta está muito próxima. Isso tudo é muito importante para que a gente não desanime. A volta de Jesus está precedida de sinais. Todos os sinais nós estamos vendo. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo. Muito. Jesus disse que a sua volta seria precedida por uma grande decadência moral e espiritual. Temos visto isso. Lá em Mateus 24, nesse mesmo capítulo, Jesus disse que o amor de muitos vai se esfriar e a iniquidade iria se multiplicar. Nós temos visto esse sinal se cumprir claramente nos nossos dias. A volta de Jesus, ela vai ser antecedida de muitas turbulências, uma convulsão mundial. Temos visto ao longo da história nação se levantando contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Determinado momento do texto diz que haveria epidemias. A volta de Jesus está próxima, e essa volta ela é precedida de sinais. Como estará a sua vida e como está a sua vida hoje? Tem uma história interessante de 2 sobreviventes de um naufrágio. Um navio afundou e teve 2 sobreviventes que se seguraram num pedaço do navio e milagrosamente estavam sendo salvos, sendo levados para próximo de um local seguro. E agarrado lá a esses destroços do barco, já cansados,
e já chegando ao continente, a noite escura, e um deles pensando em desistir já com fraco, com fome, machucado, e o outro que estava com ele, segurando um dos destroços do navio, disse assim: olha, tenha ânimo, você está vendo lá aquele clarão no horizonte? São as luzes da cidade. E é assim, meus irmãos, que nós nos sentimos quando constatamos o cumprimento das profecias. Jesus está voltando e os sinais estão aí. Nós temos visto. E haverá uma grande perseguição que se abaterá contra a igreja. Não se iluda, hoje está tudo bem em relação à perseguição onde nós moramos, mas nós bem sabemos que há muitos lugares que os cristãos continuam sendo perseguidos. Pessoas sendo entregues, como Jesus falou em Mateus 24, pessoas sendo entregues à tortura, e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus profetizou isso. Essas palavras têm se cumprido. A volta de Cristo ela ocorrerá depois que todos os povos do mundo tiverem ouvido a pregação do Evangelho. Por isso que nós falamos domingo. Os templos estão fechados, mas as igrejas precisam estar abertas para a pregação do Evangelho. E esse Evangelho será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E aí então virá o fim. Nunca essa condição para o retorno de Jesus esteve tão perto de ser de forma integralmente cumprida. E aí, meus irmãos, quando Jesus voltar, acabarão as oportunidades. E por isso que nem todos rejeitam, e nem todos desejam o retorno dele. Há muita gente que tem medo do fim do mundo, e que tem bons motivos para isso. Afinal, quando Cristo voltar, não haverá tempo mais para se voltar para ele. Não haverá tempo para entregar a sua vida e confessá-lo como o Senhor e Salvador de sua vida. O prazo já estará encerrado. Meus irmãos, o dia está próximo. Uma vez um pastor, ele estando numa igreja, e ele que é uma história, uma fábula em que esse pastor ele combinou com um corneteiro dentro da igreja, e ele estava pregando sobre a volta de Jesus, para saber se a igreja dele estava preparada. E ele fez um acordo com o corneteiro. Quando ele ia ler o versículo onde dizia que as trombetas tocariam, ele deveria tocar a corneta. E o corneteiro ele ficou escondido com seu instrumento, e na hora que o pastor disse que Cristo voltaria ao som da trombeta, todos saíram correndo, apavorados, assustados. É uma piada, é uma história, mas ilustra que muita gente não se encontra preparada para a volta de Jesus, porque suas vidas não estão centradas em Cristo. E por isso que em Apocalipse, João viu os reis da terra e os grandes e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? É a volta de Jesus. A volta de Jesus será o fim das oportunidades. Prepare-se enquanto há tempo. E você está preparado para a volta dele? Se Jesus Cristo voltar hoje, como é que está seu coração? Como é que está sua casa? Como está sua vida? Louvamos ao Senhor, porque a volta dele vai dar fim a todo sofrimento. E como temos sofrido? Se para aqueles que um dia o rejeitaram, será uma ocasião de lamento, para aqueles que aguardam com esperança, preparados para a sua volta, será uma data festiva. Jesus disse isso. Lá em Mateus 24 também vai dizer que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E você, escolhido de Deus, você será então achado pelo Senhor, o seu Salvador. Meus irmãos, dando fim às perseguições, dando fim às tristezas, o Filho de Deus levará aqueles que foram comprados com o seu sangue para o reino celestial.
E o texto diz que lá não haverá mais fome, nunca mais terão sede. E as Escrituras diz: porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 7. Que bendita esperança é essa! E Ele assim fará. Por isso que eu gosto de dizer, e nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós devemos estar preparados. Por isso que a volta de Jesus ela exige uma decisão importante. Que os fatos relativos ao retorno de Cristo não podem ser recebidos com desdém, com balançada cabeça, achando que não vai ser agora. Diante dessa realidade, é importante um posicionamento nosso, de todos nós. E tem um aviso muito sério na Bíblia, lá em Hebreus 3. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E tem muita gente com o coração endurecido, rejeitando a mensagem do Evangelho, e coloca a sua alma em risco. As Escrituras afirmam que o caminho que leva ao céu é apertado e é percorrido por poucas pessoas. E as Escrituras ensinam que o caminho que conduz ao inferno, por outro lado, é largo e frequentado por muita gente, de todos os lugares. Há pessoas em todos os lugares percorrendo o caminho largo. Pessoas nas ruas, pessoas que convivem lado a lado conosco lá no trabalho, onde você estuda, e até mesmo dentro da nossa própria casa. E infelizmente até mesmo pessoas dentro da igreja. A nossa esperança, ela se encontra e deve se encontrar apenas em Cristo. Eu e você precisamos nos preparar. Certa vez eu vi um cartaz muito interessante na fachada de uma igreja. E na fachada dizia assim: Jesus está voltando, volte para Ele antes. Volte para Ele antes. Que mensagem evangelística! E esse é o clamor do Espírito Santo nos nossos corações. Jesus vai voltar, não há dúvida disso. Nenhuma outra promessa ela é tão repetida na palavra de Deus. Nenhuma outra profecia tem sido confirmada por tão grande quantidade de sinais como nós temos visto hoje. E o meu desejo, e é o que eu quero para a minha vida, eu desejo para você também, que o Filho de Deus encontre a mim e a você prontos para recebê-lo. Que sejamos encontrados fiéis e que a certeza do breve encontro com o nosso Salvador fortaleça e venha refinar a nossa fé nesses dias difíceis. Nesses dias em que toda a nossa rotina mudou. Mas nós bem sabemos que a nossa vida está completamente aos pés do Senhor Jesus. Que assim seja com a minha vida e com a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o teu povo, abençoa a tua igreja. Clamamos pelo teu retorno. Assim como a tua volta, essa bendita esperança, trará alívio para todos aqueles que estão preparados para o seu retorno. Nós bem sabemos também, Senhor, que haverá lamento naqueles dias. Senhor, eu rogo em especial pela a tua igreja, pelo teu povo, por cada um, Senhor, que tem frequentado as igrejas, pessoas que se encontram ainda afastadas de ti. Senhor, eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Usa a tua igreja como proclamadora da tua volta, para que venha proclamar que Jesus Cristo vive e que o Senhor há de voltar. Pai, nós venhamos rogar que o teu Espírito Santo nos conforte com essa esperança e que a gente possa confiar plenamente em ti, totalmente em ti. Toma nossas vidas em tuas mãos. Rogamos também, Pai, pelo teu povo, pela 5ª Igreja Presbiteriana de Naí. Rogamos ao Senhor
que esses vídeos possam ser vistos e ouvidos por cada um. Que não possa passar desapercebido. Que as pessoas possam estar atentas à palavra de Deus. Fala, Senhor, de forma poderosa. Usa de misericórdia para conosco e nos abençoe. Aguardamos o teu retorno e esperamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.